Fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontram vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes para todo mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, pelo seu nome, a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada a pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem um nome venerado. Eis os termos pelos quais deram por escrito, e por intermédio de vários médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada e que te já foi revelada por um dos nossos. Entre os ensinamentos que te são dados, há os que deves guardar só para ti até nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os a fim de estar preparado quando o dissermos. Coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância, mas prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar, e está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte.
A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores, é com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, pois, com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. Orgulho e ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. O Livro dos Espíritos. Livro 1º. As Causas Primeiras. Capítulo 1. Deus. 1. Deus e o Infinito. 2. Provas da existência de Deus. 3. Atributos da divindade. 4. Panteísmo. Deus e o Infinito. 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não o é. Provas da existência de Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. 7.
poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso. Outro absurdo, que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. 9. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. Atributos da divindade. 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus. Não, é um sentido que lhe falta. 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei, bem, que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações, não tem expressão adequada. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por consequente, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude, e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial.
quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Panteísmo 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se eu for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. O homem não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. 16. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos, sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar. Se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus que o quadro, não é o pintor que o concebeu e executou. Capítulo 2. Elementos gerais do universo. 1. Conhecimento do princípio das coisas. 2. Espírito e matéria. 3. Propriedades da matéria. 4. Espaço universal.
Conhecimento do princípio das coisas. 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue apreender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde o princípio como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade. 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria, ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz, e o som uma propriedade do ar. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela.
ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. 28. Uma vez que o espírito é, ele mesmo, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que mina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima, nem abaixo. 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos. De um só elemento primitivo, os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva. Sim, sem dúvida, e que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade, até o presente a que estamos submetidos, de remontarmos
a não ser pelo pensamento a essa matéria primitiva. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. É preciso juntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm uma forma determinada. Sem dúvida, as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. Essa forma é constante ou variável. Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado. Infinito. Supõe-no limitado. Que haveria além? Isso te confunde a razão. Bem sei. E todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito, em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreender. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos.